Então, como eu estava falando, razão, proporção e a regra de 3. Ok? Perfeito, muito bem, Dalane. E a regra de 3. Pronto. Aí o que é que acontecia? Basicamente, para você, digamos assim, é muito fácil a gente identificar uma questão que seja qualquer um desses 3 assuntos. Porque você lê, você já sabe, pela leitura, o que você vai precisar fazer para resolver determinada questão. Certo? Então, por exemplo, quando for uma questão de razão, a questão vai falar. Determine a razão entre tal coisa e tal coisa. Exemplo, né? Então, só para revisar, razão, como é que a gente calculava? A gente escrevia uma fração, né? Porque a razão é uma relação entre 2 números, então eu coloco em cima valor 1, digamos assim, embaixo o valor 2, porque vai depender, né, da ordem que a questão fala dos números aí, aqui vai ser a razão. A proporção nada mais é do que você manter essa razão, então você faz com que a razão fique constante, uma razão constante. E a regra de 3, o nome já diz, eu tenho 3 números para descobrir o quarto, utilizando a proporção que utiliza a razão. Olha, por isso que encaixa mesmo. Então eu tenho essa regra de 3 aqui, basicamente eu tenho aqui, sei lá, 2 razões, um número aqui, um número aqui, outro aqui, e um número que eu não sei quanto é. E aí, para resolver, a gente já sabe, né? Faz aquele cruz credo, aquela mecânica toda lá, para descobrir exatamente o número que falta. Até aqui, beleza? Sim, sim. Pronto. Ok, ok. Então vamos lá. Então, continuando, a gente. Eu vou colocar um exemplo aqui, talvez fique mais didático para o assunto de hoje, né? Que é o seguinte: suponha que você. Eu ia falar táxi, mas agora a moda é Uber. Suponha que você está no Uber e aí o valor que você vai pagar nesse Uber depende da quilometragem que você anda. Lógico, né? O valor de táxi também vai depender da quilometragem da sua corrida e etc. Então, veja só. Vamos imaginar, certo? Vamos imaginar aí que a sua conta, né, a conta que um passageiro vai ter que pagar, seja o seguinte. Eu vou chamar de V, ok? Essa conta aí. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Eu tô aceitando o pessoal, mas o Meet não tá deixando entrar. Já foram 2 pessoas aqui. Ou eu neguei sem querer. Não, entrou. Boa noite, Thaís. E alguém aí. Boa noite, professor. Pronto. Ô, gente, peraí, só um momentinho aqui. Tony tá mandando mensagem aqui. Isso, isso. Agora que eu vi o chat da Lani. Beleza, só um momentinho. Só responder Piton aqui. Pronto, desculpa aí, gente. Bom, então, veja só. Então, eu estava dando o exemplo,
De que tem o Uber, né? E aí tem um certo valor que cada passageiro vai pagar. É um exemplo clássico, certo? Todo livro de matemática tem esse exemplo, toda prova de concurso, prova de Enem, pode não ter mais esse exemplo, assim, digamos, específico, mas tem um exemplo muito parecido. Como é que funciona? O valor que você vai pagar, que eu vou chamar de V, certo? Esse aqui é o valor a pagar. Ah, peraí, eu esqueci de aproximar aqui, por isso que está meio pequeno. Vou aproximar para ficar melhor, para enxergar. Pronto, então você tem o V aqui, vou chamar isso aqui de valor. Agora sim, valor a pagar, certo? Passageiro que vai pagar. Esse valor vai depender, claro, da quilometragem, ok? E tem uma taxa fixa que ele paga assim que entra. Então, suponha que a taxa fixa seja de, sei lá, R$ 10 e o valor por quilometragem seja, sei lá, R$ 5 por quilômetro. É carinho, né? Mas é mais ou menos isso aí. Então, como é que acontece? Por exemplo, se a pessoa entrou no Uber, não andou nada, quer dizer, o Uber não saiu do lugar, já paga R$ 10. De boa? Agora, entrou, andou um quilômetro, você paga esse 10 mais R$ 5 por esse quilômetro que você andou. Ok? Então paga 15. Deixa eu arrastar para cá, senão não vai caber. Paga 15. Andou 2 quilômetros, você pagaria o R$ 10 da taxa fixa, né? A sua entrada no carro, mais R$ 10, pagaria 20. Sei lá, andou 5 quilômetros, você paga 10 da taxa fixa, e como é R$ 5 por quilômetro e você andou 5 quilômetros, ficaria 5 vezes 5, 25. 10 mais 25. Deixa eu consertar isso aqui. R$ 35, aí vai. Até aqui, beleza? Só deu para entender aí esse esquema aí? Sim. Pronto. Tranquilo. Olha o que acontece. A gente está falando de proporcionalidade, certo? Você consegue enxergar até, mesmo que você não faça esse esquema que eu estou fazendo aqui, certo? Mesmo que você não faça isso aqui, você consegue enxergar que tem uma relação entre duas quantidades diferentes. Eu estou conseguindo relacionar o quanto o carro está andando, o quanto o Uber vai andar, com o quanto eu vou pagar. Ok? Então, veja, são quantidades diferentes, são números diferentes, são conjuntos diferentes. Beleza? Então, como é que eu faço para categorizar isso aí, né? Como é que eu faço para formalizar, deixar uma coisa mais bonitinha? Porque aqui está tudo solto, né? Como é que eu começo a pensar em uma maneira de, digamos assim, esquematizar isso que eu estou fazendo? Bom, eu vou identificar esse cara aqui, ó, que eu estou circulando aqui de vermelho, como eu vou chamar de um conjunto qualquer lá, sei lá, vou dar uma letra qualquer. Esse aqui eu vou dar uma outra letra só para diferenciar. Aí o que é que acontece? Esse conjunto aqui da esquerda, eu posso chamar ele, aliás, esse conjunto aqui da direita, ó, esse da direita, que é o valor que eu vou pagar, ele depende de quantos quilômetros o Uber vai andar. Por isso, a gente vai chamar de variável, desculpa aqui, variável dependente. Variável porque o valor pode mudar, né? E dependente porque ele depende unicamente e exclusivamente da distância que esse carro anda. Então, esse cara aqui é a variável dependente,
porque ele depende justamente desse. Então, como é esse que manda, ele é independente. Então, eu vou chamar de variável independente. Não se ligue nos nomes, certo? Isso aqui não cai no Enem. O nome não cai no Enem. Tenha isso na mente de vocês, ok? Essa cobrança de nomes é mais colégio, tá? Mas é bom a gente ter na cabeça que sempre eu posso fazer uma relação na proporcionalidade, né? Eu relaciono um número com outro, até na regra de 3, eu relaciono um número com outro, mas são quantidades diferentes e são objetos diferentes. Né? Aqui é a quilometragem, aqui é o valor, dinheiro. O que acontece é o seguinte, eu disse que eu ia dar letras diferentes para cada conjunto. E na variável independente, geralmente a gente chama de conjunto X. Na variável dependente, geralmente a gente chama de Y ou f de x. E esse f de x, vocês já estão habituados a ver no ensino médio inteiro. E eu vou explicar o porquê, a razão do que, por que escrever f de x. Bom, mas enfim, então eu tenho aqui sempre um conjunto independente e um conjunto dependente. Pronto, beleza. Deixa eu colocar esse cara aqui embaixo. Aqui, pronto, beleza. Ok. Então, veja só. Com esse esquema, eu consigo salvar o quê, Darlane? Eu vi o chat aqui agora. Esse slide. Vou sim, vou colocar no grupo também. O da semana passada eu também coloquei, tá lá no grupo. E a aula eu vou colocar no YouTube também. Bom, veja só. Então, com esse esquema aqui, a gente já consegue prever, sem ter bola de cristal, quanto a gente vai pagar, sabendo só qual é a distância de um ponto para outro. Por exemplo, você pega o GPS, esse GPS que tem aí no celular de vocês, tá aqui, numa cidade A, uma cidade B, aí tem os trajetos todos lá. Aí o carro vai andar isso aqui tudo, né? O GPS vai te dizer a distância, que é aquele tal do delta S lá da física. Sabendo a distância, você já sabe automaticamente o valor que você vai pagar. Ok? R$ 10. R$ 10 na entrada, mais uma variação de R$ 5 por quilômetro. De boa. Ok. Beleza. Então, veja só. Como é que eu faria, então, para reescrever esse cara daqui de outra forma? Eu vou colocar... vou ter que arrastar aqui, peraí. Vou colocar aqui e arrastar para cá. Pronto. Como é que eu vou fazer para reescrever isso aqui? Ó? Taxa fixa de R$ 10 mais R$ 5 por quilômetro. Vocês já devem saber, né? Que, por exemplo, essa função eu chamei de V, seria, deixa eu colocar aqui mais grosso, seria assim, 10 mais 5 vezes, sei lá, x, né? Que é a quantidade de quilômetros. Ou então, 5 vezes x mais 10, 5 vezes x mais 10, etc. Essa aqui seria uma conta que, na verdade, isso aqui a gente já sabe que é uma função do primeiro grau, certo? Vocês já estão no terceiro ano, já sabem disso, mas essas contas de primeiro grau a gente faz de cabeça, consegue fazer de cabeça. Praticamente, durante o dia, quando você vai fazer uma compra no mercado, algo do tipo, você consegue fazer uma regra de 3, uma progressão aritmética, uma função do primeiro grau de cabeça sem saber o que está fazendo, certo? Bom, mas vamos por parte. Então, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é uma representação. Isso aqui está representando a conta que você vai pagar, certo? Então, representação da conta total do passageiro. Ok. Então, suponha que a pergunta seja: se o cara andar, se a distância
for de, sei lá, 12 quilômetros, o cara vai pagar quanto? Aí é simples. Como é que vocês fariam isso aqui? Ó, a pergunta é essa. Eu vou pagar quanto se a distância que o Uber andar for de 12 quilômetros? Como é que vocês fariam essa conta? Me digam aí. Vocês fariam por regra de três, função mesmo, calculadora, contava na mente? Me digam aí. Camila ia falar uma coisa, desculpa, eu acabei com a... Multiplicaria 12 vezes 5, que dava 60, e adicionava os 10, que é a taxa independente. Perfeito, perfeito, perfeito. Que boa. Todo mundo concorda aí? Alguém tem alguma ideia diferente? Bora debater aqui. Não, faria da mesma forma. Pronto. Também. Ok. Tá certo. Então vamos lá. Vou colocar essa forma aqui. Pronto. Primeiro modo. Se eu escrevi primeiro modo é porque tem mais de um, né? Mas, tipo, é um spoilerzinho. Bom, foi o que ela fez. Tipo, 12 vezes 5, se é R$ 5 por quilômetro, então se eu tenho 12 quilômetros, vai ser 12 vezes 5, ou 12 5 vezes, que vai dar R$ 60, mais os R$ 10 que são fixos, 70, tá de boa. Essa vai ser a sua conta. Esse Uber é meio caro, né? Mas essa vai ser sua conta aí da sua corrida. Tem outra forma de fazer? Rapaz, na verdade tem várias, certo? Isso aí, por que é que eu gosto de falar das principais? Porque cada pessoa pensa de um jeito diferente. Às vezes, você tem o mesmo livro e duas pessoas leem o livro e têm uma interpretação diferente sobre o livro em algum momento. Assim. A mesma forma são com as questões. Você pode ler uma questão e seu colega pode ler a mesma questão e pensar em resolver de formas diferentes, chegando no mesmo resultado. O bonito da matemática é isso, que é uma ciência exata. Eu sei que é clichê, mas é uma ciência exata que você tem vários caminhos para você calcular. Claro, se você fizer a conta certa, né? Se você calcular e dá o mesmo resultado, certo? Como é que eu poderia fazer? Uma outra forma. Ó, eu estou relacionando dois fatores diferentes, né, digamos assim, que é a quantidade de quilômetros com a quantidade de reais. E isso me lembra muito regra de três. Por quê? Porque se eu andar 1 quilômetro, eu pago R$ 5. Ok? Como eu quero andar 12 quilômetros, eu não sei quanto eu vou pagar, que vai ser o X. E aí, automaticamente, quando você faz a conta, olha o que vai virar. Esse 12 vezes 5, né? O 1 vezes o X, vai virar exatamente a conta que a gente acabou de fazer nesse instante. Ó. 12 vezes 5, que é 60. E aí você tem que lembrar que tem os R$ 10 de fora, que é a taxa fixa. 60 mais 10, R$ 70. E chegamos no mesmo resultado. Ou seja, esse tipo de assunto, ele também é bastante frequente no Enem. Por quê? Porque em concurso também, viu, gente? Na quarta-feira eu vou trazer uma questão do concurso do Banco do Brasil, que teve agora esse mês, no começo desse mês, que retrata exatamente o que eu vou falar agora. Qual é a dificuldade? A dificuldade eu já, nessas estradas aí de muitos colégios, muitas aulas que eu já dei, desde 2012, 2011, eu sempre via os alunos falando, principalmente em física, que a dificuldade de física é você ler a questão e saber qual fórmula usar. Certo? Eu acredito que vocês já devem ter passado por isso também, a maioria. O que é que acontece? É exatamente isso que o Enem gosta de cobrar também, e concursos também. Ele vai te dar um problema, você vai ler aquele problema, e a dica que eu dou é o quê? Sempre se colocar no lugar da pessoa. Imagine que é você que vai resolver aquele problema. Como é que você vai fazer aquilo? Aí você começa a imaginar, certo? Você começa a imaginar, só um momentinho. Você começa a imaginar aqui como é que você vai fazer, e aí o que é que você vai pensar? A questão vai lhe perguntar, por exemplo, se fosse essa questão aí do Uber,
Ele ia te dar várias alternativas com as funções para te perguntar qual daquelas alternativas resolvia esse problema, certo? Que no caso seria essa daqui, ó. Uma dessas duas aqui que eu estou circulando agora de vermelho. Ou 10 mais 5 vezes x, ou 5x mais 10. Até aqui, beleza? Beleza. Pronto. Tá ok, então. Então, veja só. Em resumo, quando eu tenho dois... Moral da história, né? Quando eu tenho aqui dois conjuntos, para a gente tem que ser conjuntos numéricos, eu vou colocar aqui, conjuntos de valores, conjuntos numéricos, porque só pode ser números, né, para a gente. Mas existem funções de outras coisas, mas não vem ao caso, não. Mas, e sim, aí eu tenho dois conjuntos, um vai ser chamado de x, outro vai ser chamado de y, ou f de x. O que é que acontece? Esse y daqui, ó, esse conjunto da direita, ele é dependente. Por que é dependente? Porque o valor dele vai depender... Dependente, tá certo. Porque o valor dele vai depender exatamente desse cara aqui, ó. Por isso que tinha aquelas flechinhas. Não sei se vocês lembram daquelas flechinhas de função objetora, injetora, sobrejetora, essas coisas aí, que graças a Deus o Enem não cobra, que é uma chatice, para ser sincero. Aí o que é que acontece? Para cada valor que vai ter aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, eu tenho outros valores aqui em que esses números estejam relacionados. Por exemplo, eu tenho, sei lá, um exemplo. O 1 está relacionado com esse número aqui, o 2 com de cá, o 3 com de cá, o 4 com daqui, tanto faz. Ok? O nome dessa relação é função na matemática. Então, o que é que uma função faz, independente de que tipo de função seja? Certo? Porque vocês já viram praticamente todas as funções. Né? Primeiro grau, segundo grau, exponencial, já deve ter visto log, deve ter visto função modular, etc. Qualquer tipo de função serve para quê? Para que serve isso? Serve para você apresentar um número, certo? E, magicamente, faz uma continha, você descobre um outro número que esse primeiro número que você pegou, esse A aqui, está relacionado. Certo? Então, a mágica da função é exatamente essa. É só isso. Ele vai pegar o número, você vai substituir ao pé da letra, né? Isso que acontece, você substitui lá no artifício, desculpa. E aí o resultado vai ser um outro número, e eu digo que esses dois números estão relacionados. A relacionada a B tá de boa. Bom, só que tem o seguinte, e eu quero chamar a atenção a vocês em uma coisa. Tem uma época da escola que eu acredito que seja uma das séries mais difíceis que o pessoal já deve ter visto, que é a 7ª série de matemática, que é o 8º ano, hoje, né? No 8º ano tem um bendito assunto chamado polinômios. Vocês lembram desse assunto aqui? Eu não. Eu lembro do nome, agora o que é, não lembro não. Lembra do nome? É normal. Gente, esse conteúdo é incrível. Eu nunca vi um conteúdo de matemática reprovar tanta gente. Não de ano, né? Mas pelo menos da unidade. Tipo assim, a matemática antiga, você tem que, na verdade, a matemática ela não foi linear, né? Eu não foi, por exemplo, primeiro vieram os números naturais, depois os negativos, os racionais, não. Foi tudo uma bagunça mesmo. E aí uma mistura louca lá. E aí, tanto que o zero foi um dos últimos números a aparecer, a ser criados, que não existia zero, e o número negativo foi um dos últimos também a serem aceitos. Só para ter uma noção. Antigamente, tinha muito esse quesito de resolução de problemas, certo? Eu gosto muito de contar a história da matemática, que é para a gente entender o contexto do porquê a gente estuda isso.
Então, por exemplo, basicamente você já deve ter passado por isso, ou na infância, ou sei lá, algum desafio, já deve ter visto alguém fazer. Aquele caso assim, ó. Deixa eu apagar esse polônimos aqui, vou falar dele daqui a pouco. Aquele caso assim, você tem. Escreva um número que seja igual à sua metade. Opa! Sua metade adicionada por 10 unidades. Pode ser. Tá certo aí. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó. Escreva um número que seja igual à sua metade adicionada por 10 unidades. E era o que acontecia antigamente. Aquele tal do pense um número, multiplique por tanto, some por tanto, divide por tanto. Aí no final ele vai te dizer o número e é exatamente aquilo que você descobriu lá no seu pensamento. O que é que acontece? Antigamente, as equações eram muito diferentes de hoje. Isso eu estou falando há quase 1.300 anos antes de Cristo, certo? O pessoal não utilizava letra para... Não tinha esse negócio de colocar a letra no meio de uma equação da matemática para simbolizar alguma coisa que era desconhecido, uma incógnita. Isso foi muito tempo depois. Hoje, a gente, com a evolução da álgebra, é muito simples a gente fazer isso. Porque, por exemplo, você não sabe que número é esse, então você está dizendo, escreva um número que seja igual à sua metade adicionada por 10 unidades. Bom, aí você pode fazer. Escreva um número, eu não sei que número é esse, que seja igual à sua metade, ou seja, é ele dividido por 2, somado por 10. Tá ok. Aí tem a equação todo mundo sabe como é que faz, passa a letra para cá, número para lá, não sei o que, não sei o que. Mas, antigamente não era assim. Antigamente era por tentativa e erro. Você já deve ter ouvido falar em química, balanceamento aí de reações. Como é que acontece? O pessoal ia tentando, por exemplo, 4. Será que é 4? Ó, 4 ele tem que ser a metade, ele tem que ser igual à metade dele, 2 mais 10. Não é, não pode ser 4. Tem que ser um número maior. Vou pensar em 10. 10, bora ver. 10. Ele tem que ser igual à metade dele, que é 5, somado com 10. Não, 10 não é igual a 15. Então tá falso também. Aí você vai pensando, alguém tem ideia de que número é esse? No caso, sem resolver a equação, certo? Cri, cri. Pensativo. Uhum. Bom, já dá para perceber que é muito difícil a gente conseguir resolver uma equação dessa. Um problema desse, certo? Porque E olhe, imagine que aí eu não estou dizendo que é ele ao quadrado, é ele ao cubo, que na época já existia. Não é nada disso. É uma sentença simples, é um problema simples, mas que para você pensar por tentativa e erro dá um trabalho danado. Então, hoje, o que é que a gente pode fazer? A gente pode transcrever. Eu posso fazer aqui uma transcrição. E é isso que eu tenho certeza, gente, que vai cair pelo menos uma questão disso no Enem, que é o que? Ele vai te dar um problema e aí não é para fazer conta. A alternativa é para você marcar qual é a equação ou qual é a função que vai, digamos assim, modelar, entre aspas, aquele problema, que vai dizer como é que se resolve aquele problema, que é a parte mais difícil. O resto é fazer conta, certo? A parte mais difícil é exatamente fazer isso que eu vou fazer agora. Escreva um número, tá aqui, x, não sei quanto é, que seja igual à sua metade, ele dividido por 2, adicionada por 10 unidades. Adicionada por 10. Beleza. A equação está aqui. Pronto. Essa é a equação
Você chega lá na alternativa, vai e marca, tá de boa. Caso, esse número vai ter que dar 10, é isso? Como resultado? Na verdade, o resultado é um número que a gente não sabe quanto é. A gente vai descobrir ainda. Entendeu? O que a gente sabe é que esse número, esse resultado, é uma coisa interessante, né? Esse resultado é igual a ele mesmo dividido por 2 mais 10. Então, quando a gente pensa dessa forma e a gente resolve como uma equação, o que é que eu faço? Como é que a gente resolve uma equação mesmo? Na verdade, por que é que o nome é equação? Equação vem de igual, equação. Como é que eu faço isso aqui? Deixa eu só reduzir um pouquinho, que a mesa está dando uns lag aqui. Parou os lag aqui. Ok. O que é que eu faço? Tudo que for letra eu passo para cá, né? Volto para cá, letras. E os números eu deixo no segundo membro. Não era assim? Números. Então, quando a gente passa de um membro para o outro, ele faz o contrário, né? Se estava positivo, fica negativo. Fica x menos x sobre 2 igual a 10. Até aqui, beleza? Sim. Sim. Pronto, de boa. Beleza, vou botar assim. Ok. Não, eu vou colocar aqui do lado, porque não vai ter espaço. Ô, Rodrigo, Oi. esse x sobre 2 ele vai ser tipo como se fosse um algoritmo só, né? Porque eu tava pensando aqui antes do senhor fazer, e eu iria passar ele sem ser, tipo, sei lá, dividido, sabe? Quando fosse inverter. A minha lógica seria essa. Ah, você ia passar só o x. Não, isso, aí, tipo, passar, sei lá, multiplicando, alguma coisa assim, porque ele tá dividindo. Entendi. Mas não pode não, porque é como se fosse uma fração, por exemplo. Entendi. Que na verdade é uma fração, né? É como se fosse, sei lá, você tem aqui, sei lá, x menos 4 igual a... Não, x menos 4 não. Você está falando ao contrário, né? X menos 2 terços. E aí igual a, sei lá, 1. Aí quando... É como se fosse uma fração mesmo. Esse cara é um número, eu vou passar ele para lá, ele fica aqui mais 2 terços e esse cara aqui vai embora. Entendi. Se fosse x menos 1 e aqui 2x sobre 3, aí eu vou passar ele para cá, passa tudo junto, porque o x está tá aglomerado, digamos assim. Então, x menos 2x sobre 3, e aqui esse menos 1 eu passo para lá, fica igual a 1. Aí, no caso, tem que passar todo mundo junto. Mas é uma boa pergunta. Entendi. Beleza. Veja só, alguém tem ideia de quanto dá isso aqui? Ou de como é que eu faço isso aqui? Uma coisa que eu percebi esse ano é que quando eu fiz isso aqui com as 7 turmas já esse ano, esse mês, e todo mundo teve dificuldade de dizer quanto é que dava isso aqui. Dá 10? Tá, né? Boa, dá 10, né? Porque tá dizendo que é igual a 10, né? Exatamente, isso que eu pensei. Perfeito, me pegou. Mas a pergunta é, como é que eu resolvo essa conta daqui? Como é que eu resolvo essa parte, esse membro? Aí, quando eu, no lugar do x, eu colocava um número, quando eu falava assim, 1 menos 1 meio, ficava um pouco mais fácil, o pessoal já começava a responder. Porque, tipo, 1 meio, que é metade de 1, é a mesma coisa que 0,5. Todo mundo concorda? Sim. Pronto. E 1 meio menos 0,5 dá quanto? Isso aqui é um 5, gente. Dá 0,5. Dá 0,5, né? R$ 1 menos 50 centavos dá 50 centavos. Aqui é a mesma coisa. Deixa eu só apagar aqui. Aqui é a mesma coisa. Ó. Eu tenho x menos a metade dele. Se eu tenho um número que vale x, eu tirei a metade, o que é que sobra? A outra metade. Então vai sobrar aqui x sobre 2 igual a 10. Agora sim, o que eu faço é pegar esse 2 e passar para o lado de lá, porque ele é número. Aí, como ele está numa divisão, ele vai para o contrário. O contrário de dividir é multiplicar.
Aí ficaria, é o que a gente faz, né? Um atalho que a gente tira, né? Do cruz credo, ou meio pelos extremos. Ficaria 2 vezes 10, que dá 20. E esse número é o bendito do 20. E veja se não é, né? Porque, ó, escreva um número, 20, que é igual à sua metade, metade de 20 é 10, adicionada por 10 unidades, que é 10. Fechou. Esse é o número aí. Então, veja, a dificuldade não é você fazer a conta. A dificuldade, se vocês perceberam, é escrever isso aqui, ó. Deixa eu só aumentar isso aqui. Escrever isso aqui, ó. Oh, meu Deus, cadê? Escrever isso aqui. Certo? E, mais uma vez, eu não diria sorte, mas razoavelmente, quando eu tenho uma intuição de que tal questão ou tal modelo de questão pode cair, às vezes aparece lá na prova, do nada, assim. Vai que caia, né? Então, eu tenho um conceito de que caia isso aí. Como já caiu nas outras vezes. Oi. Assim, eu fiz antes de tu responder desse modo de um jeito totalmente diferente, mas que deu 20 também. Que Tá é vendo aí? o Diga, diga. x igual 10 vezes o 2, que deu 20. Perfeito, perfeito. X igual a 10 vezes 2. Agora, por que vezes 10, o 10 vezes o 2 aqui? Deu, né? O bom do Enem é que, no caso, ele não vai querer o seu cálculo, né? Ele vai querer a resposta. Mas seria bom a gente saber como se resolve. Ô, Rodrigo, Oi. eu dei uma viajada aqui quando você estava passando daquela parte de cima para de baixo e eu não entendi. Aquele X menos ali foi para onde? Esse cara aqui, né? Isso. Aqui. Bom, olha só. Porque, na verdade, eu falei e não escrevi. Eu dei uma pulada nele aqui. Tipo assim, o que eu falei foi tipo assim, ó, eu tenho um número, suponha que esse retângulo represente um número, um valor, e aí eu estou pegando esse número e diminuindo pela metade dele, ou seja, eu estou tirando metade dele. Ó, se eu estou tirando a metade Ah, tá, dele, entendi. Eu lembrei. beleza. Agora, o jeito certo de... É porque isso aqui foi só um atalho, né? O jeito certo de fazer é o seguinte, quando eu tenho fração, uma conta com fração, eu só posso somar ou subtrair quando os denominadores são iguais. Aí, quando não são iguais, a gente faz aquele bendito MMC que a maioria não gosta de fazer, que é aquela, por meio da fatoração, né? Você pega o 3, faz aquela listrazinha, e aí, por exemplo, aqui 3 e 4 vai dar 12. Ficou simples aqui. Aí faz aquela. Vocês lembram disso aqui? Sim. Sim, né? Aí divide pelo de baixo. Porque, na verdade, uma fração. Lembra que uma fração é divisão? E aí tem tem várias representações de uma fração. Você pode mostrar e escrever ele de uma forma decimal, você pode escrever em forma de barrinha, de pizza, alguma coisa desse tipo. Então, por exemplo, se fosse escrever em forma de pizza, pizza não, de barrinha, que é mais fácil de desenhar, eu estou somando, eu estou pegando uma barra de chocolate, dividindo em 3 e pegando um pedaço, ó, um terço, somando com uma mesma barra de chocolate, no caso, do mesmo tamanho, dividindo em 4 e pegando 2 pedaços. Ou eu estou somando aqui pedaços de tamanhos diferentes. Então, eu não tenho como fazer essa soma e representar ele em uma forma de fração. Dessa forma que está aí. Então, o que eu posso fazer é o quê? É pegar um número, o mesmo número, que fique nessa fração e nessa, que é o MVC. Por isso que a gente faz o MVC. Então, o MVC de 3 e 4 é 12, e aí fica ali, faz aquela conta doidona lá, né? Divide embaixo, o resultado multiplica em cima. Aí acaba, ou faz o método da borboleta aqui, 4 vezes 1 dá 4, mais 3 vezes 2 fica 6. Aí fica 10 sobre 12.
que simplifica 5 sobre 6. 5 sextos. Desculpa. Moral da história. Aqui, o jeito certo da gente fazer é exatamente isso. Porque eu tenho uma fração, eu tenho uma outra fração, né? Porque a gente tem que lembrar que aqui embaixo tem o número 1 escondido. Denominadores são diferentes, a gente tem que fazer MMC. MMC de 1 em qualquer número é qualquer número. Então, MMC de 1 em 2 é 2. Aí ficaria 2. Aí divide 2 por 1, que é 2. 2 vezes x, 2x. Menos 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x, x. Fica 2x menos x, que dá x sobre 2. Por isso que, para não ter que falar isso tudo, eu dei só um atalho assim. Bom, Leide, é exatamente isso que eu falei mais cedo. A matemática é boa porque você tem várias formas de fazer que dão o mesmo resultado, certo? Às vezes a pessoa pode ter feito de cabeça e descoberto que dava 20, que era o número 20. Porque eu tentei 10, eu poderia, sei lá, tentar 14, tentar 16, 18, até o 20, e depois, sei lá, depende da pessoa, depende do raciocínio da pessoa. Bom, mas o caso é que essas funções, né? Eu tenho dois conjuntos que estou relacionando. Então, a fórmula de uma função, ela é dada por um polinômio. Polinômio, que é exatamente o quê? Por que é que eu falei tudo isso, né? Polinômio que é exatamente o quê? O polinômio, ele surgiu na matemática para acabar com a vida do peão. Não, mentira. Ele surgiu em uma forma de combinar quantidades desconhecidas. O pessoal não tinha muita coisa para fazer, então eles começaram a combinar quantidades. Combinar como? Né? Como assim? Suponha. Eu falei, né? Porque eu falei que polinômio a gente vê no 8º ano, mas na verdade, se eu falar a vocês que polinômio a gente vê desde a 2ª série, 3ª série, vocês acreditariam? Eu não sei nem o que é isso. Pronto, a gente constrói esse conhecimento agora. Bora relembrar. Porque vocês são 3º ano, né? É verdade, desculpa, é porque eu estava o dia todo primeiro e fundamental. Então já tem um bom tempo que vocês viram isso. Tipo assim, lá mais tempo ainda, na 2ª, 3ª série, eu vou pegar, por exemplo, o número 324. Pronto, 324. Estou bem criativo hoje, para não dizer o contrário. 324, vocês devem lembrar disso aqui. Lembra que tinha aquele tal do CDU? Centena, dezena, unidade? Lembro. Pronto. Veja só, olha que coisa interessante. Eu posso pegar esse 324 e escrever assim, ó, 300 mais 20 mais 4. Não mudei nada. É a mesma coisa, ok? Esse cara aqui está representando as centenas, esse aqui as dezenas, esse aqui as unidades. De boa, show. De boa, como é? Suave na nave. O que acontece? Eu tenho 3 centenas, eu posso escrever isso como se fosse 3 vezes 100, certo? Mais 20 são 2 dezenas, eu posso colocar como 2 vezes 10, né? Eu posso escrever isso aqui de várias formas. Mais 4 unidades, eu posso escrever isso aqui como se fosse 4 vezes 1. Todo mundo concorda? Sim. Pronto. Ainda não mudei nada, ok? Bom, por que é que isso acontece? Porque o nosso sistema é decimal, porque a gente tem 10 dedos na mão. Você já viram potenciação? O que é que acontece? Eu vou pegar esse 100 e escrever de uma outra forma, certo? Eu vou, para não escrever tudo de novo, vou copiar e colar. O bom de aula online é que pode fazer isso. Eu vou copiar e colar e fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar... Que droga. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. O 100 eu vou escrever como 10 ao quadrado, tá ok?
o 10 eu escrevi como 10 elevado a 1. O 1 eu vou escrever como 10 elevado a 0. Né? Porque todo número elevado a 0 dá 1, né? Vocês devem lembrar. Ou se não lembraram, lembrar agora. Não mudei nada. Tá ok? Ok. Pronto. Moral da história. Eu tenho 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, elevado a 2, elevado a 1, elevado a 0. Ó, diminuindo. E eu tenho valores aqui na frente que estão multiplicando, né? Eu vou chamar esses valores de coeficientes. E aí vocês devem estar pensando, não vi a ligação ainda disso com polinômios. Eu vou explicar a vocês agora. Por quê? O que é o polinômio? O polinômio é uma combinação, é uma relação entre quantidades desconhecidas. Então, por exemplo, quantidades desconhecidas, a gente dá a letra x, certo? Então, por exemplo, se eu tiver um polinômio, o polinômio tem grau, né? Se eu tiver um polinômio do primeiro grau, como é que acontece? Eu tenho que ter o x no máximo elevado a 1. Mas se eu tenho ele elevado a 1, eu tenho que ter ele elevado a 0, que é para ficar todo mundo de boa. Mas se eu tiver um polinômio do segundo grau, significa o quê? Que o maior expoente que tiver no x tem que ser o 2. Mas se eu tiver um x ao quadrado, eu tenho que ter um x elevado a 1 e um x elevado a 0. Sempre assim. Tá ok? Da mesma forma, se eu tiver, sei lá, um polinômio do terceiro grau, o maior expoente vai ser o quê? X elevado a 3, x elevado a 2, opa, x elevado a 2, x elevado a 1, x elevado a 0. E acabou. Sempre acaba no zero. Ok. E aí, vai até o grau que você quiser. Beleza? Bom, só que tem uma coisa. Eu poderia pegar essas quantidades desconhecidas e multiplicar por qualquer número que eu quisesse. Eu vou chamar esse número, já que eu já usei a letra x, eu vou chamar esse número aqui de A. Aqui eu posso ser qualquer outro número, chamar de B. Aqui no segundo grau, A, B, C. Aqui no terceiro grau, A, B, C, D. E assim por diante. Ok? Mas só que nesse instante eu também falei que tudo que é elevado a zero é 1. Ó. Então eu vou apagar esse x elevado a zero, porque se é um número vezes ele, vai dar 1. Então vai ser ele próprio. Ok? E gerou isso aqui, ó. Isso aqui é um polinômio do primeiro grau. Aqui um polinômio do segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, e assim por diante. Lembra como é uma função do primeiro grau? Ax mais b. Lembra como é uma equação ou uma função do segundo grau? Ax ao quadrado, mais bx, mais c. E assim por diante. É daqui que vem isso. Ah, professor, e lá a terceira série? Olha aí para ver se não parece os dois. Ó, eu tenho coeficientes, no caso aqui é do segundo grau, ó. Eu tenho coeficientes, aqui 3, 2 e 4, 10 ao quadrado, 10 elevado a 1, 10 elevado a 0. E aqui está a prova de que a gente aprende polinômio na segunda ou na terceira série, no terceiro ou no quarto ano. De boa aí? Então, moral da história. Ao pé da letra, essas fórmulas das funções, no caso, eu estou falando hoje agora da função do primeiro grau, na verdade, função não tem grau, o que tem grau é o polinômio da função, por isso que o nome é função polinomial do primeiro grau. Aí, para arredondar, não, para abreviar, a gente coloca logo função do primeiro grau, tá show de bola, todo mundo entende, sabe o que é. Como é que é uma função do primeiro grau? Bora relembrar. É um f de x, agora sim. Vou escrevendo f de x. O Enem gosta de colocar f de x se for valor de alguma coisa, v de x. Função custo de uma empresa, c de x. Receita.
R de X, lucro, L de X, o que for, certo? Não se acanhe só com F de X, não. O F é só para simbolizar que é uma função. Como ela é do primeiro grau, ela vai ser AX mais B, que foi o que a gente acabou de falar ali na estante. Galera, até aqui tem alguma dúvida? Vocês ficaram quietinhos de uma hora para outra? Tô com medo. Não, pra mim tá de boa. Tá de boa? Pronto. Mesa de Creuza. Ok. Então, beleza. Tá ok. Então, veja. Bora voltar para aquele exemplo do Uber. O Uber, eu acho que foi assim, V. Eu tinha o quê, meu Deus? 5x mais 10. Pronto. Essa era a função do Uber. Eu tenho um valor fixo, é um valor que está sem x, mais um valor que varia, que é um valor que está com x. Então, veja, meu bem, veja, meus caros, esse A e esse B a gente chama de coeficientes para diferenciar, né? Esse A que vem com x, eu chamo de coeficiente linear, ou desculpa, coeficiente angular, e eu vou ter, aqui eu peço a vocês que é para lembrar, certo? Porque isso aqui é importante. E esse B eu chamo de coeficiente linear, e eu vou explicar já já o porquê. Linear. Bom, a gente sabe que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, não é isso? Não era assim? Né? Você tinha, sei lá, o plano cartesiano, né? O gráfico vai no plano cartesiano. Então aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. E aí o que acontece é o seguinte, quando você juntar, quando você juntava os números que estavam relacionados, por exemplo, você pegou um número aqui, ok, pegou esse número, substituiu na fórmula, deu um resultado, pegou esse resultado, marcou aqui, ligou o ponto, quando você acaba ligando todos os pontos, desculpa, você acaba gerando uma reta. Certo? O bom da função do primeiro grau é isso, que o gráfico é simples. O gráfico é uma reta. Okay? Só que essa reta pode ser de qualquer forma. Se eu pedisse a vocês, pega uma folha de papel e desenha uma reta. Todo mundo ia desenhar uma reta de uma maneira diferente. Fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim. Tudo isso aqui é reta. Ó. Então, o que diferencia uma reta da outra é a inclinação. E eu vou mostrar a vocês já já o porquê. Aqui no caso, esse da esquerda, só para relembrar, gente, que é uma revisão, né? Esse da esquerda aqui a gente chama de função crescente. Por que função crescente? Porque quanto mais você vai pegando números maiores para colocar na fórmula, os resultados também vão ficando maiores. E quando a função é decrescente, é o contrário. Quanto maior o número que você pegar, menor vai dar o resultado. Professor, mas como é que eu faço para lembrar se a função é crescente ou decrescente? Eu não vou ter bola de cristal. Claro que não. Sempre tem uma dica. O número para o qual você ligou, no momento não, mentira. O número que está na frente desse X aqui, ó, o número que sempre estiver na frente do X, ele pode ser positivo ou negativo. Okay? Se ele for positivo, significa, ó, uma pessoa positiva. Beleza. É uma pessoa crescente. Então, se o A for positivo, o A for maior do que zero, significa que a função é crescente. Se o A for negativo, o X for negativo, é uma pessoa decrescente. E aí eu vou dar uma pausa aqui para mostrar a vocês como se dança o baião, para mostrar a vocês uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui no GeoGebra. Tem um software massa, certo? Rapidinho. Uma janela não, um guia. Eu vou colocar para aproximar para ver se vocês conseguem ver. Todo mundo está conseguindo ver aí? Eu tô.
Tá? Pronto. Os demais também? Pedro, Legieri, Beatriz também, Thaís, Camila, tá todo mundo de boa? Pronto. Sim. Beleza. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um plano cartesiano, ó. Plano cartesiano. Vocês estão vendo eu mexendo no plano cartesiano? Porque eu estou perguntando porque de vez em quando ele dá umas travadas, esse site. Dá pra ver. Dá para ver, né? Pronto. Eu tenho esse plano cartesiano, ele vai embora aqui, ó. Tanto para a direita, quanto para cima, para baixo, para a esquerda. E eu tenho aqui uma reta que representa o gráfico dessa função que eu também estou girando aqui, ó. Ok? Ok. Bom. Aí, nesse caso aqui tem assim, ó. Lá nos Estados Unidos não usa vírgula, né? Usa ponto. Aqui tem 1,9x mais 1. Beleza. Um número fixo, um número com x. Eu tenho o poder de mudar esse número, todos os dois, certo? O que é que acontece? Por que que o número que está com x é chamado de coeficiente angular? Porque quando eu vou aumentando ele, olha o que acontece com a reta, ó. Ela aumenta a inclinação. Olha lá. Aumentei para 5, aumentou. Se eu vou diminuir o valor, ó, a reta vai diminuindo, ó, diminuindo a inclinação. Aumentou o número, vai ficando mais inclinado. Ou seja, eu estou aumentando o ângulo. Diminuir o número, vou diminuir o ângulo. Aqui está positivo, é uma função crescente, certo? Porque quanto maior os números, maior vai ser o resultado que você vai conseguir. Mas se ele for negativo, sei lá, passa do zero, ó, olha o que acontece. A função já fica decrescente. Aqui, por exemplo, f de x é igual a menos 0,7x mais 1. Diminuo mais, ó. Inclina mais, assim por diante. Não é massa? Acho que assim fica melhor para visualizar um gráfico de uma função no primeiro grau aí. Tem uma outra coisa. O número fixo, eu falei nesse instante que se chama coeficiente linear. O que significa isso? Veja só, se você não tiver o valor do x, por exemplo, lembra daquele Uber que eu falei? Se você não andar quilômetro nenhum, você já pagava a taxa fixa, que era 10. Nesse caso, eu tenho uma função que é 1,7x mais 1. Se você tiver que o x é igual a zero, deixa eu consertar isso aqui, gente. Se você tiver que o x é igual a zero, esse 1,7 some. Tudo vezes zero é zero, só fica 1. Então, olhe por onde essa reta está passando aqui no y, justamente em cima do 1. Então, se eu aumentar o número, ele vai aumentando aqui, ó. 2,5, 3, 3,5, 4. E aí vai. Se eu diminuir, por exemplo, menos 2, aqui, menos 2, menos 3, menos 4. Tá vendo que massa? Ou seja, uma função do primeiro grau é muito simpática, digamos assim. Deixa eu colocar aqui janela de novo, né? Bom, então vamos lá. Eu encontrei um problema, exemplo 3, certo? Eu encontrei um problema em uma... Eu acho que eu dei aula no cursinho com isso aqui, eu utilizei isso aqui no cursinho, só um momento. Santo Antônio... Não foi Santo Antônio... Atuípe... Achei. Olha só. Beleza, o neve vai embora. Tinuco. Pronto. Eu tenho esse cara aqui, ó. Vamos lá. Manuel possui um terreno retangular e deseja cercá-lo utilizando, no máximo,
36 metros de cerca. É como se ele tivesse dinheiro para comprar só até 36 metros de cerca. Ponto. Ele ainda não sabe a medição de cada lado do terreno. Porém, tem a informação de que um dos lados mede o dobro do tamanho do outro. E aí, a questão pedia para calcular uma coisa lá, mas aqui eu quero saber como é que eu faço, como é que eu formulo a conta dessa questão. Como é que eu faria para resolver? Se coloque no lugar desse tal Manuel, se coloque no lugar da pessoa, para a gente tentar, digamos assim, idealizar como é que se resolve. Bom, a pergunta é: como vocês fariam para resolver este pequeno problema? Me digam aí, bora debater. Quero debater com vocês hoje. Debater que eu falo não é brigar, não, né, gente? É conversar para eu entender. Era só medir o pedaço menor e ir multiplicando por 2. Pronto, Camila já deu um palpite bom aí. Alguém tem mais algum palpite? Vamos lá, gente. Bora pensar aí. Mais alguém? E aí, mais alguém tem alguma ideia? E foi, vocês estão meio quietos hoje, vocês estão cansados, a segunda-feira tá chata hoje, é? Toda segunda-feira é meio chatinha mesmo, né? Pronto. Eu vou pegar a ideia que Camila deu para a gente tentar formalizar isso aí. Ó, primeira coisa que ele falou é que o terreno tem um formato retangular. Então, desenha um retângulo, certo? Sei lá, você bota um retângulo aí de qualquer tamanho, porque se nem ele sabe qual é o tamanho, imagine você, né? Coloca aí qualquer tamanho que dê. Aí agora deixa eu arrastar esse cara para cima. Meu Deus do céu, o que foi isso que eu fiz? Dessa bag aqui agora, pronto. Pronto. Desenhei esse terreno. O terreno tá aí. Não dá para aproximar mais. Então vou aumentar ele. Beleza. A única coisa que eu sei é que um dos lados mede o dobro do tamanho do outro e Camila deu um ótimo. Meu Deus, é Camila ou Camille? Camila, desculpa. Camila deu uma ótima dica. Eu pegar o tamanho do lado menor, multiplicar por 2. Só que a jogada é essa. Ele ainda não sabe a medição de cada lado do terreno. Então, se ele não sabe, ó, tudo que a gente não sabe, a gente coloca que letra? X. 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 Perfeito. Então, eu vou fazer exatamente isso que ela fez, o que ela falou. Ó. Nesse aqui, eu vou chamar isso aqui de X. Esse aqui vai ser o dobro, eu vou chamar de 2x. Todo mundo concorda até aí? Sim. Pronto. Retângulo, vocês sabem que é um quadrilátero notável? Quer dizer o quê? Que se aqui é 2x, automaticamente esse lado aqui também vai medir 2x. Né? Que são os mesmos tamanhos assim e os mesmos tamanhos assim. Então aqui também mede 2x. Se aqui mede x, aqui também mede x. Acabei de fazer a primeira parte. Beleza? Se ele vai cercar. Cadê, meu Deus? O ponteiro sumiu aqui. Se ele vai cercar, ele vai utilizar a cerca só no contorno ou ele vai utilizar essa região aqui dentro? Com contorno, não? Perfeito, só no contorno. Por que eu perguntei isso? Porque são duas contas diferentes. O contorno, que é a soma de todos os lados, é o perímetro. E a área é para a gente calcular essa região aqui, ó, essa área interna. Ela mesmo se explica, né? Essa área interna. Como é? Cercar. É...
Me fugiu outro exemplo aqui, mas sei lá. Falou cercar, já vai ser perímetro. Se falou que vai revestir, vai colocar piso, vai pintar, vai fazer o quê? Alguma coisa que utilize essa região aqui dentro é área, certo? Então, como é perímetro, é a soma de todos os lados. É esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, escreva isso que você está pensando. Ó. Por quê? Quando você somar todos os lados, isso no máximo tinha que dar quanto mesmo? 36. 36. Perfeito, perfeito, perfeito. Parabéns. 36 metros. Ou seja, pode dar 10, pode dar 15, pode dar 20, pode dar até 36. Não pode ser 36,1, porque já passou de 36. Todo mundo concorda? Sim. Vocês entenderam o que eu falei agora ou ficou meio confuso? Que o valor dessa área aí do contorno tem que ser até 36, no máximo. Isso, perfeito. É como se você tivesse uma reta numérica, né? Reta numérica, você tinha um zero no meio e tal, tal, mas eu vou começar do zero aqui na ponta, esqueça os números negativos. E aí eu tenho, em algum lugar vai aparecer o 36. O que ele está dizendo é o seguinte: o tamanho da cerca que você vai utilizar pode ser qualquer valor até o 36. Ou seja, você tem um intervalo de possibilidades aí, de valores que você pode utilizar. Essas quantidades que, na verdade, tudo pode acontecer, são maiores ou menores que 36? Vou repetir. Alguém entendeu o que eu falei ou querem que eu repita? Não, não entendi, não. Pronto, eu repito sim, com o meu prazer. Ó, como tem que ser no máximo 36, isso significa que pode ser qualquer valor, deixa eu aproximar aqui, pode ser qualquer valor de zero. Claro que não pode ser zero, né? Porque se for zero, ele não vai cercar. 0 metros de cerca não vai utilizar, né? Mas pode ser qualquer valor até 36. Ele pode utilizar 10, pode cercar, utilizar só 12 metros, pode usar 28, pode usar até 36 metros. Então não pode passar de 36. Então, você tem um leque de possibilidades. Tem vários números aqui que podem ser encaixados nesses problemas. A pergunta que eu fiz foi: esses números possíveis aí são maiores ou menores que o 36? Menores. Menores, né? Porque como é no máximo 36, isso significa que o 36 é o limite. Então, todos os outros números que podem acontecer são menores. Então, veja, escreva isso. X mais 2x mais x mais 2x tem que ser menor do que 36, mas também pode ser 36. Então tem que ser menor ou igual a 36. Até aqui, beleza? Ou Sim. não? Não entendi nada, entendi mais ou menos, não entendi tal parte. Só falar, gente, que eu repito tudo. Eu tô aqui para isso. E aí? Por mim tá tudo ok. Beleza. Então vamos lá. Isso aqui dá para resolver, né? Que é todo mundo x. Eu tenho 1x mais 2x mais 1x mais 2x dá quanto mesmo? Hein? Dá quanto isso aqui? X mais 2x mais x mais 2x. X ao quadrado mais 4x. Aí já tem um palpite. O que? X ao quadrado Ou mais se 4x. não, x ao quadrado, 2x ao quadrado também. Pronto. Outro palpite. X ao quadrado mais 2x ao quadrado. Mais alguém? Bora lá. Bora pensar, gente. Qualquer coisa que vier na mente de vocês, que é para eu entender como é o raciocínio de vocês. Ok? Para eu quebrar essa dúvida aí de vocês. Pedro, Thaís, Beatriz, Lediela, tem alguma ideia aí de quanto é que vai. Quanto é que dá esse resultado aqui? Essa parte
da conta. Cri, cri. Veja só o que é que acontece. A gente não pode ser ao quadrado, porque a gente está somando. Agora, se fosse multiplicando x vezes x, aí sim ficaria x ao quadrado. Veja aqui, quando você tem que 4 vezes 4 é igual a 16, é a mesma coisa de dizer que 4 ao quadrado é igual a 16. Certo? Então, como eu estou somando, a gente só vai somar. Eu tenho x mais 2x dá 3x, mais x dá 4x, mais esse 2x que sobrou, 6x. Então, eu tenho que 6x é menor ou igual a 36. Passa 6 para lá, né? Fica 36 dividido por 6, que eu não vou colocar aqui porque o espaço está pouco, que dá o quê? 6 metros. Ou seja, o que é que isso significa? Que o lado menor do terreno, esse lado aqui, ó, esse lado menor do terreno aqui, ó, tem que ser, no máximo, 6 metros. Porque se fosse, por Só exemplo, o lado 7... menor, não é isso? Oi? Só o lado menor tem que ser 6. Isso, perfeito, perfeito. O lado menor que tinha que ser até 6. Poderia ser até 6. Por quê? Porque, por exemplo, se fosse 7 metros, eu ficaria o quê? 7 desse lado, 7 do outro, e o dobro, né, que é 14 de um lado e 14 do outro. Eu teria aqui 14 mais 14, 28. 28 mais 7, 35. 35 mais 7, 42. Aí, daria 42 metros, se fosse 7 metros. Do tamanho menor, né, do lado menor do terreno. Então, qualquer valor que esteja entre 0 e 6, eu vou até colocar isso aqui no slide, qualquer valor que esteja entre 0 e 6, incluindo ele, né, inclusive ele, tá válido. Ok? Ok? Ou não? Eu perdi um pouco, eu tava aqui fazendo a conta. Ah, tranquilo, tranquilo. Eu repito. Deixa eu aqui, achei. Deixa eu só abrir a lista aqui. Bom, enquanto você está abrindo, vamos lá. Tá, o que eu falei foi o seguinte: pela conta que a gente fez, deu que no máximo o lado menor tem que ser 6. Então pode ser qualquer número entre 0 e 6. Certo? Só que incluindo 6. Então poderia ser 2 metros. Então ficaria o quê? 2 metros aqui, 2 aqui, o dobro aqui, o dobro aqui. Ficaria 12 metros de 5. Ou seja, só não pode passar de 36. E para não passar de 36, o valor do lado menor tem que estar entre 0 e 6. Mas não pode ser 6 mesmo, não? Pode sim. Ele é o valor limite. Ele é o valor limite. Porque se ele for 6, aqui ficaria 6, aqui Não, o vai dar dobro. 36. Porque 6 daria certinho. 6 e 6, 12, Exatamente. 12 e 12, 24. Perfeito, perfeito. Por isso que eu estou dizendo que esse 6 aqui é o valor limite do máximo que tem que ser o tamanho do lado menor desse terreno. Porque se for qualquer valor maior, até 6,1 já passa de 36 metros. Beleza? Por isso que tem esse símbolo aqui. Vocês sabem diferenciar esse símbolo aqui? Esse Aproximado, né? com esse? Não entendi, desculpa. Maior e igual ou menor e igual? Isso, perfeito. É o que eu sempre gosto de falar no fundamental. Parece uma boca de jacaré. A boca de jacaré fica voltada, fica virada para quem é maior. Como 6 é um cara maior, então ele fica virada para cá. Se tivesse um 10 e o menos 3, o 10 menos 2, o 10 é maior, a boca fica virada para lá. E assim por diante.
Então, esse cara aqui está me indicando exatamente isso, que no máximo, os valores desse lado do terreno, certo? Esse lado do terreno aqui. Só colocar aqui. Tem que ser, no máximo, tem que ser menores ou iguais a 6. Ok? Ok. Pronto. Alguém levantou a mão se queria no chat? Ou... Sem querer. Ah, tá tranquilo. É normal isso. Normal. Bom, galera, não sei por que minha aula passa muito ligeiro, mas muito ligeiro. Já são 8h23. Faltam 7 minutos para a gente concluir. Essa conclusão eu vou utilizar para a gente... Como é que fala? Fazer a lista de presença aqui. Eu vou pedir a vocês que coloquem o nome completo no chat, só para eu coisar. Darlane, vou sim. Na verdade, eu prometi. Deixa eu. Ah, né? Tem que terminar aqui para ficar registrado na aula o nome de vocês. E depois eu interrompo a gravação. Eu prometi fazer uma lista de exercícios de proporcionalidade na semana passada, mas eu acabei esquecendo. Não terminei a lista. 4, 2, 6. Tá faltando 2 pessoas aqui ainda. Deixa eu parar a gravação aqui.